Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você o que acontece no seu corpo quando você fica muitas horas sem beber água. Tem gente que realmente bebe pouquíssima água ao longo do dia. Às vezes já ficou a noite inteira sem beber água, não bebe água de manhã, vai beber só lá na hora do almoço, bebe bem pouquinho. Tem gente que, pelo contrário, né? Às vezes bebeu na hora do almoço, você vai beber lá no jantar, passou a tarde inteira sem beber água. O que acontece no seu corpo? Por que será que você está tendo alguns problemas aí que você nem sabia? Será que tem a ver com a água? Fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, saúde e boa forma, você vai amar o canal. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho, tem vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também e dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá também, que tem outros vídeos, dicas e novidades. E é o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite. Vamos começar a falar mais então sobre essa questão do que acontece no seu corpo quando você fica muito tempo sem beber água. Vocês já sabem, né, que beber água é muito importante para o nosso corpo, para o emagrecimento, para a imunidade, para o intestino, mas o que acontece nesse meio tempo, assim, né? Você ficou muitas horas sem beber água, quais são os principais sinais, principais sintomas que você começa a ter? Não tem como não começar falando da boca seca, né? Porque, obviamente, se você tá muitas horas sem beber água, cada vez mais sua saliva vai ficar mais grossa, sua boca vai ficar mais seca, fica difícil de deglutir a saliva, às vezes você nem produz mais tanta saliva assim, e é uma sensação horrível. Tem gente que fica com tão pouca água bebendo ao longo do dia, que me fala que até a garganta arde, gente. Esse é o cúmulo, né, de você ser desligado, não prestar atenção nos sinais que o seu corpo manda para você. Então, o primeiro grande sinal é a boca seca, é bem clássico. O segundo sinal também tem a ver com o primeiro, porque está relacionado com o mau hálito. Muitas pessoas que ficam muitas horas sem beber ficam com mau hálito porque não conseguem produzir mais tanta saliva quanto deveriam, porque a boca está seca. Então, se você não hidrata a boca, se você não se hidrata e produz saliva, você vai fazer com que tenha maior crescimento de bactérias ruins que podem fazer com que você fique com mau hálito, sim. Claro que o mau hálito nem sempre está relacionado com pouca água ou com má escovação. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre isso também. E vou deixar aqui embaixo na descrição, que pode ter causas também relacionadas ao seu estômago. Então, ó, se você quer assistir, tem o nome do vídeo aqui, uma setinha, clica ali que vai abrir uma aba com esse e outros vídeos bem legais pra você. Outra coisa que pode acontecer com você é ficar muito cansado. Você sabe que muitas reações metabólicas acontecem em meio aquoso e que a gente precisa da água para sobreviver. A gente fica mais tempo sem comida do que sem água, né? Sem comida a gente consegue ficar vários dias, mas sem água totalmente a gente só consegue ficar algumas horas. Então, realmente, o corpo vai entrando num modo assim de letargia, de privação para você sobreviver. Então, você vai acabar ficando mais cansado, com mais fadiga, mesmo tendo dormido super bem, aquele cansaço bate, pode estar relacionado com a falta d'água. Claro que sem água nenhuma você consegue ficar até 3 dias, né, em termos de sobrevivência, em uma selva, né, num acidente, uma coisa mais extrema. Mas em algumas horas, tudo já vai mudando metabolicamente, hormonalmente no seu corpo para segurar aquela água. Então, por isso que eu falei que são algumas horas para você começar a ter resultados, porque assim, sobreviver você vai, né? Mas com que qualidade, né, gente? Cansado, letárgico. Outro sinal é a falta de concentração, né? Outra coisa que acontece com você, você não consegue mais se concentrar muito bem, não consegue pensar muito bem. E quando você consome menos líquido, você também tem mais dificuldade do seu cérebro processar o que ele precisa. Então, às vezes, você está com menor rendimento na escola ou no trabalho, você bebeu água antes de sair de casa, porque isso vai ajudar o seu cérebro a funcionar melhor. E se você não vem bebendo água da maneira que você deveria, ficar muitas horas por dia sem beber água, isso pode causar um problema na sua concentração, no seu foco e no seu aprendizado também. Outra questão que é muito clássica e vale a pena ressaltar muito aqui é que provavelmente você vai ficar com mais fome. Isso porque o centro da fome no nosso cérebro é muito pertinho do centro da sede. E o seu cérebro deve estar lá desesperado, mandando vários alertas para você beber água, buscar água. E quando você não vai buscar água, ele vai querer que você busque alimento, porque ele vai querer pegar essa água do alimento. Os alimentos também contêm uma concentração de água, então ele vai atirar para tudo que é lado. Então a fome vai chegar e às vezes você come, mas você continua com a sede, né? Aquela sinalização de que tem pouco líquido, e ele não consegue diminuir o sinal, então você continua comendo, mas a fome tá ali, a barriga até ronca às vezes, mas é por causa da sede, tá buscando alimentos de fontes sólidas também, né? Água de fontes sólidas. Então lembra que isso pode atrapalhar, inclusive, o seu processo de emagrecimento. Tem pessoas que são muito extremas nessa questão de não beber água, né? Eu já conheci gente que não bebia água, né? Paciente, assim, que me falava, Patrícia, eu não bebo água nenhuma, eu bebo às vezes um suco, bebo um mate, um leite, um copo aqui, um copo ali, mas assim, passo o meu dia sem beber água nenhuma.
Em casos mais extremos que as pessoas bebem muito pouco líquido, muito pouca água, podem até ter outros problemas, como dores nas juntas e articulações, podem ter dor de cabeça relacionada a essa ingestão menor de água. Então lembra que é muito importante que você beba bastante água ao longo do dia. A quantidade ideal vai variar de pessoa para pessoa, né? Mas a gente estima que em torno de 1,5 litro a 2,5 litros de água, né, a maioria das pessoas se encaixa aí. Claro que se você tiver algum problema de saúde, uma condição específica do momento, é muito importante que você consulte sempre o seu médico, o seu nutricionista. Lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo. E lembra que eu também tenho aqui um vídeo muito legal com 9 formas de você acrescentar mais água no seu dia a dia. Formas de você acrescentar aí, né, lembrar de beber água, porque às vezes não é a rotina da pessoa beber água, né? Então esse vídeo pode te ajudar com algumas dicas bem legais. E eu tenho também aqui numa playlist de receitas para desinchar algumas águas flavorizadas, que são águas com gostinho, em que eu coloco algumas ervas ou algumas frutas só para infundir um pouco o sabor, mas continua sendo 0 caloria e de repente uma forma de te reeducar e ingerir algum líquido, melhor que nada, né? Claro que a água pura é fantástica, mas essa também é sem calorias e com ingredientes naturais, então pode te ajudar a dar uma despertada nessa questão de se hidratar mais aí ao longo do seu dia. Um detalhe muito importante para falar para você, que eu tô falando dessas horas, assim, né, de dormiu, acordou, e se eu for beber água no almoço, já tem esses sinais em pessoas que às vezes são um ambiente mais controlado, com roupas mais frescas. Se você trabalha com roupas muito pesadas, macacão, né, bota, capacete, se você trabalha ao sol, se você trabalha num galpão um pouco refrigerado, ou se você é um esportista, trabalha, né, com o seu esporte mesmo, sua muito, perde muito líquido, isso vai se intensificar e os problemas vão aparecer mais cedo. Você vai provavelmente precisar de mais água, aquilo que eu falei, né, da individualidade de cada um. Então presta atenção nos sinais que o seu corpo dá e lembra sempre de beber água ao longo do seu dia. Outro detalhe interessante é que muitas pessoas acham, eu quero emagrecer, então eu quero ficar menos inchado, vou beber pouca água, né, porque eu já ouvi falar que tem atleta aí que vai se pesar, fica dias sem beber água. Lembra sempre que são atletas com acompanhamento nutricional, com acompanhamento médico. E o que eles fazem? Ele tem uma equipe por trás. Você não deve beber essas águas destiladas, não deve ficar horas sem beber água para emagrecer. Pelo contrário, para você sem acompanhamento médico e nutricional, isso vai fazer com que você acumule mais líquido. Então, o mais importante se você quer desinchar é beber água. Parece meio louco falar isso, né? Mas quanto mais água você bebe, mais você liga o seu rim, né, digamos assim, e fala assim, oi rim, acorda aí, vamos ajudar a excretar os metabólitos, excretar o excesso de líquido. Se você tem pouco líquido, o seu corpo vai querer prender. Por isso que se você tá muitas e muitas horas sem fazer xixi, sem beber água, o xixi sai muito concentrado, amarelo, e às vezes até com um cheiro mais forte, né, porque tá muito concentrado de metabólitos ali, toxinas. Então lembra que uma coisa não tem nada a ver com a outra, tem sim que beber água justamente para você desinchar também. Uma outra coisa que acontece com muitas pessoas que não bebem água é ficar mais irritadiço, com humor pior. Então às vezes a pessoa fala assim, eu tenho um humor muito ruim pela manhã, acordo muito mal-humorado. Mas você acorda e bebe um copo d'água? Porque às vezes isso pode ajudar a regularizar até mesmo a sua parte emocional, a secreção de neurotransmissores, hormônios mesmo, isso pode melhorar a sua manhã. Então, de repente, você pode testar. Lembra que eu tenho um vídeo aqui no canal, inclusive, falando dos benefícios da água em jejum. E vou te falar, né, tá aqui embaixo na descrição também, é uma coisa que eu faço sempre de manhã, antes de qualquer comida ou qualquer bebida, eu sempre bebo 2 copos de água para reidratar o corpo. E aí eu vou deixar esse vídeo aqui que tá bem legal, com muitas explicações bacanas para você. Um outro detalhe muito importante para ressaltar é que justamente o sinal de sede é um dos últimos sinais que o seu corpo manda implorando por água. Então, quando você já tá com sede, é porque você já tá praticamente desidratado, né? Já tá entrando num processo de desidratação, tá ingerindo menos líquido do que deveria. Então, se você tá com sede, para tudo e bebe água e evita sentir sede, tá? Esse é um detalhe muito importante. Lembra sempre de ter um copinho d'água, uma garrafinha ali com você ao longo do dia para te manter hidratado. Me conta aqui embaixo, então, qual foi o máximo de horas que você já ficou sem beber água. E se você tem hábito de beber água ao longo do dia, assim, né, de uma forma divididinha ao longo do dia. Eu vou adorar ver o seu comentário. Dá a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilha com quem vai gostar e com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.